Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, sábado, véspera do clássico entre Vasco e Fluminense no Maracanã. E saiu a tabela oficial da primeira fase da Copa do Brasil. Vamos falar deste Vasco aí se preparando para o seu primeiro clássico, as novidades que podem acontecer no time ou uma novidade apenas. E vamos falar também da Copa do Brasil e do que a arbitragem brasileira está preparando aí para este ano, hein? Eu tenho novidades para vocês, vou trazer aqui o presidente da Comissão Nacional de Árbitros, que é o Wilson Seneme, daqui a pouquinho, porque vem novidades importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil em vários sentidos aí, tá? Se liga aqui no nosso trabalho. Se ainda não é inscrito, se inscreva. O Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e você ainda vai nos ajudar dando aquele like, habilitando o sininho para receber todas as nossas notificações e também espalhando para os seus amigos. E quero a sua opinião é muito importante para nós, tá bom? Vamos interagir, vamos lá? Então é a partir de agora, roda a vinheta! Pois é, minha gente, então nesse sábado nós vamos falar do futebol, vamos trazer informações e lembrar a você que a equipe da doutora Camila Paz faz um trabalho sensacional de harmonização orofacial, né? Você com seu sorriso mais bonito. Alô Goiânia, alô Brasília, alô Centro-Oeste. Pois é a equipe da doutora Camila Paz atendendo pelo 62 99955 2392. Tá certo? Dá aquela força. Alô doutora Camila, muito obrigado pelo carinho. Estamos juntos. Olha aqui. O Vasco da Gama encerrou neste sábado sua preparação para este clássico importante de amanhã. Hoje já foi mais tranquilo para a moçada trocar os ingressos. Recebemos aí o feedback dos torcedores, que estava bacana de trocar lá no Maracanã, São Januário também. Fiquei sabendo que ontem em São Januário o clube abriu os portões porque o sol estava intenso, então os torcedores puderam fazer a fila dentro de São Januário e abusar um pouquinho daquela sombra gostosa das sociais do Vasco da Gama e com isso ter um pouquinho mais de conforto, né? Porque foi difícil trocar os ingressos. Para o jogo de amanhã, o Rodrigo está de volta. A informação que eu tenho é que o Rodrigo deverá ser titular e não o Deluca. E aí, o que você acha? Rodrigo ou Deluca? Muita gente dando a escalação com o Deluca, mas me informaram que o Rodrigo pode jogar. Então vamos lá. Aí você teria um Vasco da Gama jogando com Léo Jardim, como disse o técnico Maurício Barbieri, junto com o Puma Rodrigues, o Miranda, o Léo e o Lucas Piton. Aí o Rodrigo, ou até a Deluca, o Nenê com o Jair, ali no meio campo, o Gabriel Peck, junto com o Pedro Raul e o outro garoto, o Eric Marcos. Hoje é aniversário do Gabriel Peck, fazendo 22 anos, e do Matias Galaza, fazendo 21 anos. São os aniversariantes deste dia 11 de fevereiro de 2022. Um abraço a esses dois grandes jogadores do Vasco da Gama. Sobre a Copa do Brasil, ficou definido pela tabela que o Vasco joga no dia 23, né? É semana que vem. O Vasco já vai estar, assim, essa semana, na outra, né? Depois do Carnaval, na quinta-feira após o Carnaval, o Vasco vai jogar com o Trem. Só que o jogo não tem local definido. Não será em Macapá esta partida do Vasco da Gama, certo? E sobre a arbitragem, a gente traz agora o Wilson Seneme falando das novidades na questão da linha de impedimento e também falando sobre a questão do tempo que será acrescido. Seneme, é por aí? É mais ou menos isso? É por aí, realmente a ideia é nos aproximarmos mais da realidade e da necessidade que o futebol nos apresentou, né? Nós tínhamos uma solução até o ano passado onde respeitava a posição exata da linha, né? Se uma eventualmente tivesse sobreposta a outra
Mas um pouco adiante, né, essa linha é a que prevalecia, né? Com essa nova, eu não diria nova maneira de fazer o VAR, não é isso, né? Com essa nova atualização dessa linha virtual, toda vez que for essa mínima diferença, seja para o ataque ou seja para a defesa, né, a linha passa a estar numa cor única, em que beneficia, no caso, o ataque, né? Isso em virtude das ocorrências e necessidade do futebol no mundo, né? É importante ressaltar, Wellington, que essa linha é uma linha oficial, esse sistema que vai se iniciar no Brasil é um sistema oficial da FIFA, do IFAB, é autorizado de ser feito, e as ligas, na verdade, mais desenvolvidas da Europa, elas já praticam nesse sistema exatamente porque foi era algo que era necessário pelo que pediu o futebol. Ou seja, vamos ter menos críticas dos treinadores, dos clubes, até dos torcedores com relação ao VAR? Sim, na minha visão sim, porque na verdade o aspecto visual da jogada, vou dar um exemplo, houveram várias jogadas o ano passado em que visualmente o jogador não parecia impedido. Né? Te dava muito a sensação que ele não estava impedido. Então, quando se traçava a linha e essa diferença era absolutamente mínima, se anulava um gol, né? Então, hoje, essa margem de flexibilidade, né, até pela dificuldade de se estabelecer o ponto exato da colocação da linha, ela se tornou pró-ataque, né? Ela se tornou uma linha, enfim, que com essa mínima diferença beneficia o ataque para todos. Isso é muito importante, né? É mais benefício para o ataque, é mais gols convertidos, né? Menos gols anulados de maneira polêmica, tá certo? E é mais ou menos isso que vai de encontro à necessidade que o futebol demonstrou para a gente. Você viu na Copa do Mundo, nós vimos os árbitros dando um acréscimo, às vezes de 10, 12 minutos. Eu te perguntei isso lá em Doha, no Catar. A gente vai adotar isso para o Brasileirão, para a Copa do Brasil, para o calendário nacional. E aí? Sim, nós vamos adotar algum rigor, né? Eu não diria nem que existe muita mudança na questão dos acréscimos. Não é, o que existe vai passar a existir aqui no Brasil também, né? Assim como ocorreu na Copa do Mundo, é o maior rigor dos árbitros em alguns aspectos dos acréscimos que às vezes não tinha. Como, por exemplo, dou um exemplo aqui, quando sai um gol, né? Quando sai um gol e a equipe está lá comemorando e às vezes toma-se 2 minutos numa comemoração, esse gol os árbitros não se davam conta. Né? Essa comemoração, os árbitros não se davam conta de acrescentar nos minutos finais. Né? Esses minutos de perda de tempo no gol, né, na comemoração do gol, também estarão incluídos nesses minutos de acréscimo. Né? Assim como, por exemplo, quando sai um pênalti, né? Entre a marcação do pênalti e até a execução do pênalti, onde o jogador vai e tem toda aquela coisa e o árbitro vai fazer a prevenção, né? Enquanto ele faz tudo isso, às vezes se toma entre 1 e 2 minutos. E esse tempo tem que ser reposto. E é por isso que vem daí os 6, 8 ou 10 minutos, porque se somaram outros tempos que os árbitros não estavam se dando conta dessa perda. E hoje eu dei essa notícia, né, que eu tinha conversado com você, a televisão vai deixar? Não, na verdade, dos anos que eu trabalho na função que eu estou, nunca houve nenhuma interferência. O pedido da TV para encurtar, da televisão, né? Para que isso ocorresse. Né? O que a gente tem que tomar o máximo cuidado, né, Wellington, e os árbitros vão estar instruídos disso, é que se tem um jogo que não precisa de acréscimos, você não pode dar um acréscimo desnecessário. Aí realmente seria algo errado até, né? Então o que a gente quer é que os árbitros tenham bom senso, boa instrução, para poder aplicar quando sim o tempo tem que ser reposto. E agora no Mundial de Clubes,
a FIFA vai adotar aquele sistema que a gente vê no futebol americano, né? Que o árbitro anuncia para todo o estádio o que ele marcou. Exato, né? Isso vai dar polêmica, eu gosto, eu gosto de ver futebol americano e eu gosto quando o árbitro fala o que, marcamos isso. Na verdade, nós já solicitamos no ano passado, e quando eu estava na Conmebol também a gente já havia solicitado permissão para a FIFA para que o áudio do VAR fosse aberto, ao vivo e aberto. E a gente não recebeu a autorização da FIFA, e agora a FIFA vem para o Mundial de Clubes, só que a FIFA, nesse primeiro passo, ela vai colocar só as decisões finais, né? O árbitro vai comunicar a decisão final, certo? Então eu acho que nós estamos interessados, né? A CBF, nós estamos interessados nisso, então a gente vai avaliar o trabalho que a FIFA fizer e vai pedir imediatamente após, solicitar, né? Para que a gente possa incluir nos nossos trabalhos com VAR aqui no Brasil. Então, dá um exemplo na prática, como vai ser no futebol, o árbitro falar para o estádio todo que marquei isso. Na verdade, a gente também está bastante curioso para saber como que a FIFA vai fazer. Como que a FIFA vai no final das contas, qual é o procedimento dessa situação, né? Esse que é o maior detalhe, por isso que a gente vai aguardar para poder identificar e saber se a FIFA vai estabelecer algum protocolo para que isso ocorra, né? Eu entendo que é uma maneira segura de começar, que a comunicação dele seja aberta para o estádio somente com as decisões finais, né? Tipo, ele vai dizer tiro penal, né, e cartão amarelo. Tá? Eu acredito que vai ser esse o resumo. Ou seja, sempre que ele vier da revisão. Exatamente, sempre que ele terminar a revisão dele, ele anuncia, ele faz o sinal da televisão e anuncia a decisão final, né? Ele não vai explicar o porquê que ele chegou àquela decisão, né? Mas eu acho que já é uma porta que se abre e vamos aguardar aí no Mundial de Clubes, né? Para quem sabe no segundo passo a gente possa conseguir autorização aqui no Brasil também. Aí a presença do Wilson Seleme conosco. Então, o que você acha? Vai ter jogo aí com quase 1 hora de jogo, né? Porque vão acrescentar o tempo que for necessário. O que você acha dessa ideia? Se inscreve no nosso canal Wellington Campos FC, habilite o sininho, espalhe com seus amigos, dá aquela força pra gente, porque estamos precisando de mais inscritos no nosso canal. Wellington Campos FC, tá certo? Forte abraço e um grande final de semana para todos. Até amanhã. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.